Bom, pessoal, aqui é a resolução da prova 2 da Engenharia Mecânica, né, do ano de 2026. Então, para o primeiro exercício, nós temos de assinalar verdadeiro ou falso. Então, eu vou começar pela letra A, né? E a letra A, gente, ela pede uma reta, né? Ela fala assim, uma reta é perpendicular a um plano, então uma reta perpendicular a um plano. Perpendicular quer dizer que ele encosta, tá? Ele forma 90 graus e ele encosta. Então, vamos desenhar isso? Então, tem um plano aqui. Tem um plano e eu tenho uma reta. Então, esse meu plano eu vou nomear de π. E eu tenho uma reta que passa por ele. E essa reta se chama R. E, de novo, ela passa... Quando diz que é perpendicular, quer dizer que eles cruzam, eles formam 90 graus. Beleza. Uma reta perpendicular a um plano possui o vetor diretor... Opa! Então tá, né? Eu vou desenhar meu vetor diretor. Vou desenhar meu vetor diretor aqui embaixo porque tem espaço, mas você pode fazer aqui em cima também, tá? Ó, vetor diretor. De novo, o vetor diretor é o quê? Simplesmente ele manda a direção da minha reta, ó. Minha reta não tá assim? Então, meu vetor diretor ele tá falando que a direção da reta é dessa forma aqui, ó. Tá? Então, tá. Possui vetor diretor paralelo ao vetor normal do plano. Opa! Vocês lembram que o vetor normal de um plano ele vai ser ortogonal ao meu plano? Ortogonal quer dizer o quê? Que forma 90 graus. Então, se eu tenho meu plano π aqui, a minha normal, ele pode ser aqui, ele pode ser aqui em cima. Desde o quê? Desde que ele forme 90 graus com o meu plano. Então, ele só está pedindo para você ver, afirmar se é verdadeiro ou falso, se, né, você tiver uma reta perpendicular ao plano, que é o que a gente tem, e ele quer saber se o vetor diretor, ó, esse carinha aqui, ele quer saber se esse carinha aqui vai ser paralelo ao vetor normal. Ó, vocês não veem pelo desenho que é sim, porque se eu tenho um vetor normal de um plano, quer dizer que esse vetor ele é perpendicular ao meu plano, certo? E se ele está te dando uma reta e essa reta é perpendicular a esse plano, então os vetores diretor, né, o vetor diretor, ele também vai ser ortogonal ao plano, ele vai acabar formando 90 graus. E se os dois formam 90 graus mesmo, né, sobre o mesmo plano, então, sim, o meu vetor diretor, ele é sim paralelo ao vetor normal. Então, a gente tem que a letra A é uma afirmação verdadeira. Tá? Então, beleza, né? Agora, eu vou apagar isso aqui e eu vou ir para a segunda, tá? Só para ter mais espaço mesmo, porque da última vez eu fiquei rodando a folha e... não. Enfim, continuando, né? Pro B agora. O B, né, tá me dizendo que dois planos, então os planos, isso daqui e esse plano aqui são paralelos, né? Ele está afirmando. Então vamos lá, né? Eu vou nomear um plano π1 e um plano π2 porque eu não tenho criatividade alguma. Então, ó, os planos. Aí o π1 vai ser x mais y menos z é igual a 1. E o meu plano π2 é 2x mais 2y menos 2z igual a 3. Beleza, né? Só para relembrar aqui para vocês que a equação do plano ela é formada por xn, que é o componente x do meu vetor normal, vezes x, mais o yn vezes o y, mais zn mais d igual a zero. Então, gente, ó, quando não aparece nenhum número acompanhando x, y, z, é porque ele vale 1, tá? Então, eu tenho aqui 1 e menos 1. Perfeito. Perfeito, né? Vamos lá, então. Ele quer saber o quê? Que os dois são paralelos ou não. Ele está afirmando que o plano π1 é paralelo ao plano π2. Então, ó, de novo, vamos desenhar isso aqui, né? Eu vou ter um plano π1 e ele quer saber se esse plano π1 é paralelo ou não ao meu plano π2. Shine, e se eu desenhasse o meu plano assim, vai estar certo? Sim, meu querido, vai estar certo sim, desde que, né, você entenda
que esses dois são paralelos. Então, tanto faz. Você pode ter desenhado... Ó, eu desenhei reto aqui, mas você pode ter desenhado assim também, né? Não tem problema. Desde que você entenda, de novo, que ambos são paralelos. Tanto faz o jeito que você desenhou, tá? O resultado sempre vai dar o mesmo. Por que eu queria desenhar isso aqui? Vamos lá. Se eu tenho um plano π1 e um plano π2, né? Cada um dos planos vai ter um vetor diretor. O vetor normal, perdão, né? Aqui eu tenho o n1, que é o vetor normal do meu plano π1. E eu vou ter o vetor n2, que vai ser o normal do meu π2. E, de novo, mesma coisa aqui, ó. n2, n1, aqui o n2, o n1. De novo, tanto faz o que você desenhar. Tá, ok? Ok, né? Onde que eu quero chegar com isso? Galera, se você olhar bem aqui, você não entende que para, tipo, os meus dois planos eles serem paralelos, vocês concordam que os vetores normais deles também vão ser paralelos? Por quê? Vamos lá. Um vetor normal não é um vetor que forma 90 graus com o meu plano, não é um vetor normal, não é um vetor ortogonal ao meu plano. Então, você concorda que se esses dois planos são paralelos, ó, de novo, esse plano ele se estende para toda essa área rosa aqui. Toda essa área rosa do plano 1, toda essa área rosa do plano 2, né? Se vocês concordam que se os dois são paralelos, então se eu estender aqui, ó, o meu vetor normal n1, você não concorda que essa reta aqui que eu acabei de desenhar tem que ser, né, ortogonal, tem que ser perpendicular a esse meu plano? E a mesma coisa vai pro 2, ó. Se eu subir aqui, ó, você não concorda que isso aqui também vai formar 90 graus? Vocês estão entendendo, então, que para isso aqui ser verdade, o n1, ele precisa ser paralelo ao meu n2 também, né? E não é mais fácil você analisar o paralelismo entre dois vetores? Ó? Como é que a gente afirmava, né, que dois vetores são paralelos ou não? Um tem que ser múltiplo do outro, né? Eu vou ter uma constante e essa constante ela tem que ser verdadeira para todas as minhas coordenadas, né? Ó, porque eu tenho o vetor n1, eu vou ter as coordenadas calma. Ele tem que ter as minhas coordenadas xn1, yn1, zn1. Eles têm que ser iguais quando eu multiplicar uma constante com o meu vetor n2. Então, vai ficar o quê? Aqui vai ficar kxn2, kyn2 e o kzn2. Vocês não concordam que a minha coordenada x, aqui eu vou igualar, aqui eu vou igualar e aqui eu vou igualar. E se esse k, essa constante, for igual para cada um deles, então você tem que o n1 e n2 são paralelos. E se o n1 e n2, os vetores normais dos meus dois planos são paralelos, obrigatoriamente os planos também vão ser paralelos, certo? Então tá. Eu vou, então, escrever essa parte aqui mais bonitinha pra gente só usar depois. Então, eu vou escrever aqui em cima, tá? Então, ó, de novo, o meu xn1 vai ser igual a k vezes o xn2. xn2. O yn1 é igual a kyn2. E o meu zn1 vai ser igual a k vezes o zn2. Então tá, né? O que a gente vai fazer agora? A gente vai achar esses dois vetores normais, ó. Ô, Shine, eu já sei como fazer isso. Sabe sim, meu filho, olha só. Vamos começar pelo N1, né? Eu não tinha falado antes que o número que acompanha o x vai ser a coordenada xn, né? Que é a coordenada do meu vetor normal. Que o vetor que acompanha o y vai ser a componente y do meu vetor normal e que o número que acompanha... Opa, eu nem escrevi o z aqui, ninguém me falou nada, né? Enfim, e o número que acompanha o meu zn não vai... Aliás, que não acompanha o z não vai ser o zn. Então, eu só vou então grifar coloridamente, né, os vetores, né, as coordenadas do z, por exemplo, ó. No n1 vai ser o -1 e no 2 vai ser -2, perfeito. Agora para o x, ó, qual o número que está acompanhando o x no plano 1? É o 1. Então essa aqui é uma coordenada do vetor normal 1. E o 2 que acompanha o plano 2 vai ser, então,
coordenada do meu vetor 2 e, por fim, a gente tem o y. Aqui vai ser 1 e aqui vai ser 2. Então, eu só vou reescrever essa informação aqui do lado. Então, o quê? Eu tenho aqui o N1, tem coordenadas 1, 1 e a menos 1. E o meu N2, né, aqui é 2, 2, menos 2. Ou seja, aqui eu tenho as minhas coordenadas. Assim, se você bater o olho, você já sabe, né? O N2 é 2 vezes o N1. Mas, né, por questões didáticas, a gente só vai fazer isso aqui só para comprovar isso, tá bom? Então, de novo, ó. Aqui o Y, eu vou pegar as coordenadas do Y aqui, né? O meu Z também vou fazer a mesma coisa, então aqui e aqui. E, por fim, o meu X, né? E os três têm que me dar o mesmo K, porque é só um único K que você está usando aqui, ó. É o mesmo número. Tá, então vamos lá. Xn1 é 1. Cadê? Ah, tá, é 1. 1 é igual ao K vezes o Xn2, que é 2. Então tá, eu vou passar o 2 pro outro lado, fica K igual a meio. Então tá, aqui eu tenho um valor para K. Vamos lá, então, pro Y, né? Eu tenho aqui o Y do N1, que é 1, é igual a K vezes o N2. Então, K vezes o N2, que é 2. De novo, né? Eu vou passar o 2 dividindo, aí fica K igual a menos... Aliás, K igual a meio. Opa, os dois deram igual, né? Vamos ver para o terceiro. Zn1 é menos 1 e é igual a K vezes o Zn2, que é o menos 2. Então, K vezes menos 2. De novo, eu vou passar o menos 2 dividindo para o outro lado, aí fica que K é igual a meio. Opa, os três deram o mesma constante. Logo, né? Logo, eu concordo, eu confirmo aqui que os meus vetores normais, eles são sim paralelos, tá? Eles são paralelos. E se os vetores normais são paralelos, os planos também serão paralelos. Logo, a alternativa B, ela vai ser verdadeira também. Verdadeira. Tá bom? E agora, a gente vai, então, para a letra C. Acho que os outros exercícios eles são bem mais curtinhos que esse verdadeiro e falso, viu? Por isso é bom vocês desenharem, porque daí dá pra enxergar melhor tudo. Enfim. Só vou apagar aqui. Então, beleza, né? Aqui ficou V, aqui ficou V também. Agora vamos para a letra C. A reta R, aí ele tá te dando, né? E o plano π possuem distância zero. A reta R e o plano π possuem distância zero. Então vamos lá. Ele te dá uma reta, né? E essa reta, ela tem a equação 1, 0, 1 mais K vezes 2, 1, 3. Opa, não tá faltando informação aqui não, Shine? Tá assim, ó. Quando ele te der assim, você tem que entender que você só vai igualar então pro seu P, tá? Que é x, y e z. Como assim? Ó, você não tem a equação da reta que é AT igual a T vezes o V, né? Onde o V é o vetor diretor, o T é a tua constante, o A é um ponto que você conhece e o P é um ponto que você desconhece, certo? Isso aqui, se eu for abrir, ó, um vetor não é a extremidade menos a origem, então fica P menos A igual a T vezes o V. Se eu passar o A para o outro lado, fica P igual a TV mais o A. Neste caso, o meu A, que é o ponto que eu conheço, vai ser esse mano aqui. O vetor diretor V vai ser esse carinha aqui, né? A minha constante, ele chama de K. E só tava faltando o ponto desconhecido, mas tipo assim, né? Um ponto desconhecido, a gente sabe que ele sempre vai ser x, y, z. Então aqui tu tem a tua equação da reta inteira, ela já tá todo separadinho, bonitinho, né?
Então, o que eu vou fazer? Eu só vou escrever as informações aqui embaixo, tá? Então, porque assim, ele já deu tudo prontinho, né? Então tá, o ponto que eu conheço da minha reta R vai ser 1, 0, 1. O meu vetor diretor de R vai ser 2, 1 e 3. E acabou. Tipo, essas informações eu preciso saber. O cara não sei ainda. Enfim, vamos lá, né? Então ele tá te falando que essa reta, ela possui distância zero com o meu plano π. Então, de novo, né? Eu vou escrever a equação do plano π. O plano π ele tem equação x mais y mais z igual a 20. De novo, tá? A equação de um plano geral vai ser o xn vezes o x mais yn vezes o y mais zn vezes o z igual a 20. Igual a 20 não, né? Perdão. Mais d... Opa! Mais d igual a zero. Galera, de novo, quando não aparece número aqui, ó, você vai completar com 1. Tá? Então, fazendo de novo, que nem outra vez, né? Os números acompanhando o meu x, o meu y, o meu z vão ser as coordenadas do vetor normal, né? Porque para você ter a equação de um plano, você precisa de um vetor AP que está contido dentro desse plano e um vetor normal, ó. E um vetor normal, ele vai ser composto por xn, yn, zn. Então, vamos ver quem que compõe esse nosso plano, ó. Então, aqui eu tenho xn, o xn vai ser 1, né? Porque ele está acompanhando o x, beleza. Continuando. O meu yn vai ser o número que está acompanhando y, então nesse caso vai ser 1. E por fim, eu tenho o meu zn que vai acompanhar o z, que nesse caso vai ser 1 também. Então, o meu vetor normal eu já tenho aqui quem? 1 e 1. Certo? Certo. Beleza. Aí, gente, né? Que raio tem que fazer então, Shine? Porque eu já achei as coisas importantes, mas e agora? Ó, vamos lá, desenho. Tá? Ele tá falando que a reta R está contida. Aliás, né? Ele possui distância de zero. Para você ter uma reta e um plano com distância zero, basicamente o que acontece? Essa reta ela deve estar contida nesse plano. Todos os pontos dessa reta devem estar contidos nesse plano, porque daí, porcaria, que distância você tem? Nenhuma. Enfim, tá bom? Então aqui eu tenho minha reta R, aqui meu plano π, beleza. Aí tá, né, gente? O que você vai fazer então? Eu vou pegar que o vetor diretor aqui, ó, ele vai acabar pertencendo a esse plano, né? Porque eu não tinha falado para vocês que para você determinar um plano, você precisa de um vetor que pertence a ele vezes o vetor normal. E toda essa multiplicação ela tem que ser ortogonal para dar zero, para depois você abrir aqui? Sim, né? Então, pronto. Você tem seu vetor diretor, eu tenho o meu vetor normal e acabou. Ah, Shine, mas eu não entendi, ó. Aqui teu vetor diretor tá saindo do plano, ele ainda pertence no plano? Ó, vamos lá, meu filho. Ó, se o meu plano for roxo, ó, o meu plano, eu tô desenhando só uma parte dele aqui, mas na verdade esse plano ele se estende, ó, tudo isso aqui vai ser o meu plano, tudo isso aqui vai ser o meu plano. Então assim, tá? Seu vetor uma hora vai acabar fazendo parte desse plano, ok? Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou pegar então, vou pegar o meu vetor diretor, e eu vou pegar o meu vetor normal e eu vou, então, fazer o produto escalar entre eles. E se esse produto escalar for zero, eu vou ter aqui essa minha reta e esse plano, eles possuem uma distância de zero, tá bom? Então tá, né? Vamos lá. Eu vou fazer, então, o produto escalar entre o vetor diretor vezes, né, o vetor normal tem que dar zero. Então, eu só vou abrir isso aqui. Então, eu vou substituir, né? 2, 1 e 3 vezes 1, 1 e 1. Lembrando que o produto escalar nada mais é do que você pegar as componentes x e multiplicar elas. Então, 2 vezes 1, somar com a multiplicação dos outros componentes. Então, mais 1 vezes 1, mais o 3 vezes 1. Igual a zero.
Aqui vai dar 2, aqui vai dar 1, aqui vai dar 3. Opa! Opa! Isso aqui não vai dar certo. Né? Então tá, aqui vai dar 6 igual a 0. Meus anjos, fala uma coisa. Fala uma coisa. 6 é igual a 0? 6 é igual a 0? Não, né? Então, não. Isso aqui vai ser uma afirmação falsa. Tá? Ele não faz parte. Eles não possuem distância de 0. Por quê? Porque para ele ter uma distância 0, a reta deveria pertencer ao meu plano. Por ela não pertencer ao meu plano, então a distância dela pode ser qualquer um. Tá? Então tá bom, né? Então vamos para a última, que é o meu D. Eu comecei a apagar ao contrário, né? Desculpa para quem tava copiando, mas aí você volta depois, pausa, não sei se você tá copiando ou não. Mas enfim. E agora para a última e não menos importante, temos a D, né? Eita, que feio. Aqui, a D. Se R, então trata sobre uma reta, é ortogonal a π, então eu tenho um plano. Então o vetor diretor é... Calma aqui. Se R é ortogonal a π, então o vetor diretor é igual a uma constante vezes o vetor normal ao plano. Vamos lá, isso aqui é rapidinho, só desenhar, tá bom. Aí você tem uma reta R e você tem um plano π. Ele está falando que a reta R é ortogonal a π. O que quer dizer ortogonal? Ó, eu vou ter um plano. π. E a reta R é ortogonal a π. Então ele vai formar 90 graus, mas ele não vai cruzar com ele. Tá? Ele vai formar 90 graus, mas não vai cruzar com ele. Aqui tem a minha reta R. Então o vetor diretor é igual a o vetor diretor é igual a uma constante vezes o vetor normal do plano. Então, basicamente, acho que ele quer dizer que eles são paralelos, né? Paralelos ou, às vezes, colineares, né? Tanto faz. Colineares. Por quê? Porque ambas essas coisas, elas basicamente falam o quê? Que os meus dois vetores, eles vão ser múltiplos, né? Múltiplos. Eu acho que é isso que quer dizer a questão. Não sei, eu não lembro agora que eu copiei assim, mas enfim. Acho que era nessa linha. Enfim, o que vai acontecer, galera? Se você tem um plano aqui, ó, todo esse aqui é um plano. Tudo isso aqui é um plano. Você obrigatoriamente vai ter um vetor normal, né? Vetor normal. E quando você tem uma reta, você obrigatoriamente tem também um vetor diretor, né? Aqui é meu vetor diretor. Tá, né? O que acontece? Essa aqui vai ser uma afirmativa verdadeira, tá? Por quê? Se eu tenho um plano, o meu vetor normal, ele vai acabar sendo ortogonal com o meu plano. Então, o meu vetor normal vai ser ortogonal ao plano π, ou seja, ele forma 90 graus. Se ele está te dando uma reta R e ele fala que essa reta também forma 90 graus com esse plano, obrigatoriamente, o vetor diretor de V, aliás, de R, vai acabar formando 90 graus com o plano também, tá? Se a reta inteira forma 90 graus com o teu plano, o vetor diretor dele também vai formar 90 graus, tá? Basicamente isso, eu acho, tipo, é só isso a questão. Então, eu tenho... eu esqueci de escrever, perdão. Tá, então a minha afirmativa D, ela vai ser verdadeira. Tá bom? Ou seja, o veredito final, né? Ficou verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. Então, V, F, V. Aqui deu certo, né? Uma reta perpendicular ao plano possui vetor diretor. Então, aqui foi basicamente desenho. Os planos tananã, são paralelos. Aqui foi você ver as vetores normais, né? Vetores normais múltiplos. São múltiplos, né? São múltiplos. Múltiplos. Aqui você teve que abrir
toda a equação, mas é basicamente o R, ele precisa estar contido em π, né? Ele precisa fazer parte em π. Eu não sei se é o U ou se é o contrário, eu não lembro, desculpa por isso. E também, aí ficou falso, né? Deu 6, não era igual a 0 quando você teve isso. E também que o ponto A de R tinha que pertencer ao plano π também. Aí quando você tinha essas duas causas, né? Onde... Ah, tá, agora eu lembrei, perdão. Aqui, esse daqui você precisava, né? Que R tinha que fazer parte do plano π, então realmente aqui. Aí o vetor diretor vezes o vetor normal, eles tinham que ser ortogonais. E ainda o ponto A de R tinha que pertencer ao meu plano. E daí a D também era questão de desenho. Tá bom? Tá bom, né? Agora a gente vai para a segunda questão. Que é aqui. Esse aqui é bem... De novo, é o verdadeiro e falso que demorou mais. Esse aqui, o resto é muito simples, tá? Aqui ele vai te pedir para calcular os valores de M e os valores de N para que a reta R... Então ele tá te dando uma equação de R. De novo, ó. Ele tá no mesmo formato de antes. O que eu vou fazer? Eu tenho então que x, y, z é igual a m, n mais o k vezes 1 e e. Esteja contida em π. E o plano π é nx, ny mais mz menos 1. Shine, como você sabe que é um plano? Olha pro formato dela. A equação geral do plano não era xn vezes o x mais yn vezes o y mais zn vezes o z mais d igual a 0? Ele não está seguindo o mesmo padrão? Está, né? Então é um plano. Tá? Tá bom. Então, como vocês podem ver, eu tenho duas equações aqui. Eu preciso tirar algumas informações, né? Primeiro, o desenho. Então, eu tenho um plano π aqui, e eu tenho uma reta R. Então, essa reta, ela pertence ao meu plano. De novo, eu vou ter duas condições, né? Então, eu vou escrever aqui, ó, condições. Primeiramente, vamos lá de novo. Aqui, né, se eu tenho um plano... Se eu tenho um plano, ó, obrigatoriamente, eu vou ter um vetor normal a ele, certo? E se eu tenho uma reta aqui, eu obrigatoriamente tenho um vetor diretor, tá? Então, se a reta pertence a esse plano, vocês concordam então que o vetor diretor tem que ser ortogonal ao meu vetor normal do plano? Sim! Então, né, eu vou escrever aqui, ó. N vezes V é igual a 0. Shine, mas da última vez você escreveu o contrário, ó. O único problema de você trocar a ordem é só num produto vetorial. Produto escalar tanto faz, tá? A ordem não altera o resultado. Então tá, né? Essa aqui é a condição número 1. E a condição número 2, né? Toda reta vai passar por um ponto, certo? Esse ponto eu vou chamar de A. Se a reta está contida no plano, então eu tenho que o A também deve estar contida no plano, tá? Então essas são as duas condições para uma reta fazer parte de um plano, certo? Certo. Então vamos lá, né? Primeiramente, ó, eu preciso do meu vetor normal, eu preciso do vetor diretor e eu preciso do meu ponto A. Então, ó, vamos achar isso, todas essas informações, né? Elas vão estar escondidas dentro das minhas equações. Então, vamos lá. Aqui você já tem a equação geral de um plano, certo? E aqui eu vou escrever em cima, né, a equação geral da reta, que é o quê? Vai ser o meu AP é igual a TV. Aí, se eu for abrir isso, vai ficar x, y, z é igual a o t vezes o xv y vezes v menos, né? Mentira, mais o meu xa, ya e za. Tá bom? Tá bom. Então agora eu vou usar o marca-texto aqui que eu posso e daí eu vou só grifar as partes importantes. Então tá, né? Gente, ó,
eu preciso de um vetor diretor, certo? Meu vetor diretor da reta vai ser quem, ó? O número que está dentro, aliás, que está multiplicando a minha constante. Que nesse caso aqui, ó, vai ser o K é a minha constante. Então, o resto aqui vai ser o meu vetor diretor, beleza? Beleza. Agora, ó, vamos pro rosa. Eu preciso do meu vetor normal. Vetor normal, eu pego da onde? Eu vou pegar aqui, ó. Ele vai ser os números na equação do plano que estão acompanhando as incógnitas. Então, ó, quem que está acompanhando o x aqui? É o n. Quem que está acompanhando o y aqui? É o menos n. Quem que está acompanhando o z aqui? É o m. Pronto, aqui você achou o teu vetor normal, tá? Então, vamos escrever aqui já, matar umas paradas aqui. Então, vai ficar o quê? O vetor normal tem coordenadas n, menos n e m. E o meu vetor diretor tem coordenadas o quê? 1 e n. Perfeito, galera. Ponto A eu vou fazer de azul, porque eu quero. Então, eu preciso do ponto A. O ponto A, gente, ó, voltando para a equação da reta, né? O ponto A vai ser tudo que tiver sozinho aqui, né? Então, aqui, nesse caso, quem está sozinho é o M3N. Então, aqui você tem as coordenadas do seu ponto A. Então, ó, ponto A, M, 3 e N. Então, gente, de novo, assim, já que vocês podem ter percebido, né? Aqui você vai acabar tendo um sisteminha de equações. Então, só vou substituir os valores ali. Então, aqui tem a equação 1, aqui tem a equação 2. Então, ó, vou pegar minha equação 1. Daí fala n vezes o v, tem que me dar 0. Então, eu já vou direto, tá? Coordenadas do n. N menos nm vezes o vetor diretor 1 e n. Igual a 0. Como é que a gente faz o meu produto escalar? Ó, eu vou pegar as coordenadas do x, multiplicar com x, n vezes 1. Somar isso com o y vezes o y, que vai ficar mais menos n vezes 1. Aí, somar por fim com o z, que é m, vezes o meu z, que é n. Beleza? Beleza. Então tá, aí aqui vai ficar m vezes n é igual a 0. Por quê? Ó, aqui vai ficar n, corta com menos n, tá? Corta, corta. Aí fica m vezes n igual a 0. Então tá, aqui a gente tem a nossa outra primeira equação. Aí vamos para a segunda, né? Ele fala aqui, o A, ele pertence ao meu plano π, né? Pertence ao meu plano. Então, o que vamos fazer, galera? No lugar, ó, do meu x, do meu y e do meu z, eu vou botar as coordenadas do meu ponto A, certo? Então, ó, de novo, no lugar desta equação aqui do plano, eu vou colocar as coordenadas do meu ponto A, para ele pertencer a esse plano. Então, vai ficar o quê? N vezes o x do A, que é m, menos n, vezes o y do A, que é 3, mais m vezes o z do A, que é n de novo. Menos 1. Menos 1 é igual a 0. E aqui, ó, eu vou ter o quê? nm é a mesma coisa que mn, né? Então, vou ter 2mn menos 3n é igual a 1, vai passar para o outro lado, tá? É isso. Acabou? Ainda não. Vamos lá. Ó, eu já tenho duas equações, né? Aqui é a segunda equação. Aí, meus anjos. Opa! Spoiler alert. Aqui, ó, eu só vou, então, criar minha equação, o meu sistema de equações, né? Então, eu vou colocar aqui m vezes n igual a 0. E eu tenho aqui que 2m vezes n menos 3n igual a 1. Aqui, vou ter achado. Aqui, ó, já tenho que mn igual a 0. Então, só vou substituir nessa equação aqui. Então, 2 vezes mn, que é 0, menos 3n igual a 1. Opa! Aqui eu cortei, né? Eu vou isolar o n, então n é igual a menos 1/3. E agora, o que eu faço? Eu vou substituir o n nessa equação daqui. Daí,
eu tenho que m vezes menos 1/3 é igual a 0. Passo isso aqui multiplicando, eu tenho que m igual a 0. Então, prontinho, você achou seus valores de m e n. Então, solução m é igual a 0 e n é igual a menos 1/3. E acabou. Tá? Acabou. Tudo isso para esse exercício aqui. Daí, vamos ali, então, para a nossa terceira questão. Tá? E ele fala o seguinte: obtenha a equação geral do plano π. Olha que é a equação geral do plano π. Como é que a gente descrevia um plano π? O xn vezes o x mais o yn vezes o y mais o zn vezes o z mais dzinho é igual a 0. Tá? É a equação geral do plano. Obtenha a equação do plano π que contém o ponto A1. Aliás, 1, menos 1, então ele contém o ponto A1, 1 e menos 1, e é perpendicular a R. Aí ele te dá duas equações, né, gente? Vamos lá. O que isso aqui quer dizer, ó? Isso aqui, quando ele te dá assim, quer dizer que a tua reta R, ela é uma reta que faz interseção entre dois planos. Não entendi nada. Vamos lá. Quando eu tenho dois planos, então vamos supor que eu tenho um plano assim, e sei lá, eu tenho um plano... sei lá, gente, eu não sei desenhar muito bem, não. Mas tá, eu tenho dois planos assim, né? Eu vou acabar tendo uma intersecção entre esses dois planos, certo? E essa intersecção aqui que eu tô marcando grosso vai ser minha reta R. Então, minha reta R, ela é uma intersecção entre dois planos. Então, ele tá te dando as equações do plano 1 e ele tá te dando as equações do seu plano 2. Então, a gente vai reescrever o seguinte. Então, plano 1 é igual a x menos 2y mais z igual a 0. E o plano 2, ele te deu aqui, ó. 2x menos 3y mais z menos 1 igual a 0. Tá? Tá. E aí? Não entendi ainda que raios o exercício quer. Vamos lá, né? Ele está falando que ele quer uma equação geral de um plano que contém um ponto e é perpendicular a R. Então, ó, se esse R for continuar assim, ele está falando que esse plano dele, ele vai ser perpendicular a essa reta. Ou seja, a minha reta R e o plano vão formar 90 graus. No cruzamento deles, eles vão formar 90 graus. Vocês concordam, galera, que o meu vetor R... que o meu vetor R, ele tem um vetor diretor, certo? Um vetor diretor. E esse vetor diretor, ele vai ser ortogonal a esse plano, certo? Ó, vou até colorir aqui. Um plano aqui. Ele vai ser ortogonal a esse plano, já que ele forma, já que a reta dele forma 90 graus com esse plano. E esse plano vai ter também um vetor normal, né? E esse vetor normal, ele não é paralelo ao vetor V, ao vetor diretor? Pô, mas eu digo mais. Vocês lembram que para um plano, ele tem que ter um vetor normal, certo? Esse vetor normal, ele só tem que ser ortogonal ao plano, né? Então, eu posso afirmar que o vetor V é o vetor N. Ele pode ser o vetor normal do plano, já que ele é um vetor que forma 90 graus com o meu plano e ele é ortogonal ao meu plano? Sim. Então, a gente tem o que já? Que o vetor normal do meu plano π, ele é igual ao vetor normal da reta. Opa! Aí eu já facilito minha vida, sabe por quê? Vocês lembram desse desenho aqui dos dois planos? Ó, que eu tenho um plano aqui, ó. Tem um plano aqui. E eu não tenho um plano aqui também? Eu não tinha falado que a intersecção desses dois planos me deu essa reta ali?
Só que daí, gente, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês concordam que se eu tenho um plano aqui, ó, um plano π1, um plano π2, esses respectivos planos vão ter seus respectivos vetores normais, ó. Aqui tem o n1 e aqui eu não vou ter o n2. E vocês concordam que o produto vetorial entre esse vetor com esse vetor vai me resultar no vetor v ou n, tanto faz? Ele não vai resultar em um vetor que é ortogonal a ambos os vetores normais? Sim, né? Isso aí a gente tinha visto em um dos exercícios na nossa outra monitoria. Então, assim, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou pegar o N1, fazer um produto vetorial entre ele e o meu N2 para me dar o vetor diretor ou o meu vetor normal, o meu plano. Então, os dois são a mesma coisa, tá? Então, é só isso que eu vou fazer. Nossa, Shine, então eu só preciso dos vetores normais. Sim, senhor. O que eu vou fazer então? Ó, vou usar uma marca-texto. Então, ó, o x do n, né, do vetor normal, vai ser o número que estiver acompanhando o meu x. Então, no caso do x1, se não aparece é porque é 1. E no caso do x2 é 2. Eu só vou completar aqui, porque daí fica feio, não dá. Tá. Aí eu vou pegar de amarelo, o xn é o valor que acompanha meu n, então nesse caso vai ser menos 2, aqui vai ser menos 3. E o meu z, por fim, vai ser 1, aqui vai ser 1 também, né? Que é o número que acompanha o zzinho. Então, ó, meu n1 vai ser quem? 1, menos 2 e 1, vezes o n2, que é quem? 2, menos 3 e 1. Isso é igual ao meu vetor normal que eu preciso achar, né? Então tá, galera, esse aqui vai me dar uma matriz, né? Que é produto vetorial. Então eu repito aqui em cima IJK, vou copiar as outras duas colunas, então IJ. Aqui na primeira linha eu vou colocar os vetores do meu vetor normal, as minhas coordenadas do vetor normal. Vai ser 1, menos 2 e 1, então 1, menos 2. E aqui embaixo eu vou colocar os valores do meu N2. Então vai ser 2, menos 3 e 1. Então aqui 2, menos 3. Vamos lá, né, meus anjos? Ó, descendo assim é positivo. Então vai ficar menos 2i. Aqui vai ficar 2j mais 2j. E aqui vai ficar 3k, né? Menos 3k, perdão. Menos 3k? Menos 3k. E subindo, fica negativo. Yay! Então vai ser... aqui vai dar menos 4k. Troca sinal, mais 4k. Né? Aqui vai ficar menos 3i, ó. Vai ficar, então, mais 3i. Por fim, ó, aqui vai ficar 1j, vai ficar, então, menos 1j. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou juntar o i com i. Então, 3i menos 2i vai me dar 1i. O j com j. Então, 2j menos 1 vai me dar 1j. E k com k, né? Então, 4 menos 3 vai me dar 1k. Logo, eu tenho que o vetor normal do meu vetor π, né, que é o que eu quero, é igual a 1, 1 e 1. Tá? E agora, queridos, o que eu vou fazer? Ó? Preciso achar a equação geral do plano. Quais são as informações que eu preciso para achar a equação de um plano? Eu preciso de um vetor AP que seja, né, que o produto escalar entre ele e o vetor normal seja igual a 0. Ele já me deu o AP, né? Opa! Ele já me deu o AP, que é esse ponto aqui, ó, que contém o ponto 1, 1, 1, 1, 1, menos 1. Então, ó, aqui o ponto P é o desconhecido, né? X, Y, Z. O ponto A vai ser esse ponto aqui que ele te deu, então é 1, 1 e menos 1. E o meu vetor normal eu acabei de achar que é quem? 1, 1 e 1. Então, eu simplesmente vou abrir essa conta aqui, tá?
Como é que a gente faz para achar um vetor? Não era extremidade menos a origem? Então eu vou direto, ó, vai ficar x menos 1, y menos 1, z mais 1 vezes 1, 1, 1. Isso aqui tem que me dar zero, né? Então, de novo, x multiplica com x, daí vai dar x menos 1 mais, né? Y vezes y, então y menos 1 mais o z vezes o z, que vai dar z mais 1 igual a zero. Eu vou tirar sozinho os incógnitas aqui, que vai ficar x mais y mais z. Aí aqui vai ficar menos 1 com menos 1, menos 2. Menos 1 com menos 1, menos 2. Menos 2 mais 1, menos 1 igual a zero. Então, meus queridíssimos, aqui então temos a equação do nosso plano, que é perpendicular a R e contém o ponto A, que é 1, 1 e menos 1. Então, aqui temos a resolução desse exercício aqui. Desculpa se ficou muito, né, muita informação numa telinha só, mas, enfim, é isso. Aqui temos a resposta. E, por fim, a gente vai ter um exercício de elipse, né? Por vocês serem de elétrica, eu não sei se o professor vai cobrar para vocês, mas, né, enfim, vai que, né, vocês querem praticar um pouquinho. Aí eu vou fazer isso aqui, mas se você acha que acabou de estudar para prova, tá tudo certo. Mas tá, isso aqui, já vou criar uma adenda, né? Isso aqui se trata sobre uma elipse, tá? Aí você decide se você quer ficar ou não, também se quer uma elipse. Então tá, né? Pra você que ficou, a gente vai então descobrir como é que faz a 4. Gente, a 4 é basicamente uma elipse, tá? Não tem muito segredo aqui. A única coisa que eu posso te dizer, como é que olhando para isso, raios, isso daqui eu consegui ver que é uma elipse. Vamos lá. A elipse, minha família, elipse aqui, ele vai ter uma equação geralzona, assim. E essa equação geral, basicamente, você vai ter um x ao quadrado, você vai ter um y ao quadrado, e você vai ter ainda mais outros componentes x e y, que nem vocês podem ver aqui, e um númerozinho, tá? A única diferença dele para um círculo, por exemplo, é o quê? Que o número que está acompanhando o meu x quadrado e o meu y quadrado, eles vão ser iguais. Num círculo vão ser iguais e numa elipse vão ser diferentes. Poxa, Anny, mas por que não pode ser uma hipérbole? Porque uma hipérbole, uma das duas componentes vai ter que ser negativa. Tipo, né, vai ser quadrado, mas vai ter que ser negativo. Até onde eu me lembro é isso, tá? Então, assim, daí batendo o olho, isso aqui é uma elipse. Aí ele pede os elementos dela, tá? Ele pede os elementos, ele pede para você esboçar. O esboço vai ser a parte mais fácil, tá? Então, se cair na prova, você simplesmente vai pegar, você bate o olho, é uma elipse, você vai desenhar uma elipse. Desenhar maiorzinho. Opa. Tá, voltou. Vou desenhar maiorzinho aqui. Então, esse aqui é uma elipse. Aí ele quer os elementos da elipse. Vamos lá, né? Desenhar sempre deixa mais fácil, então é até bom que a gente desenhe primeiro. Os componentes, né, os elementos da tua elipse, ele vai ter um centro, tá? Um centro. E esse centro, ele vai ter coordenadas HK. Vocês vão entender depois, tá? Vou chamar aqui, ó, centro. Vai ter componentes HK. Eu vou ter os meus focos, tá? Aqui centro. Eu vou ter meus dois focos. Então, vai ser um foco 1 e vai ter um foco 2. E também eu vou ter 4 pontos. 4 vértices, na verdade, né? Vou usar a terminologia certa. 4 vértices. Eu vou ter o A1, vou ter o A2, e eu vou ter o B1, e eu vou ter o meu B2. Gente, parece muita informação, mas eu juro que é muito simples. O que vai acontecer aqui? Imagina que não esteja faltando nada, né? Vamos lá, né? Eu vou ter uma distância entre os dois focos, tá? Entre os dois focos, e eu vou chamar essa distância de 2C. Vocês vão entender depois por quê.
Aí, a distância entre os dois vértices A, né, que estão na horizontal, nas eixos das abscissas, eu vou ter o 2A e aqui eu vou ter o 2B. E eu posso dizer mais, tá? Eu posso criar a relação da equação do Pitágoras, aí eu posso achar o meu Czinho, tá? Mas enfim, isso não veio ao acaso. O que eu preciso entender também é que a equação da elipse, né, eu posso escrever da seguinte forma. Cadê? Ó, vou desenhar aqui do lado para dar espaço mesmo, porque essa equação fica um pouquinho longa. Só um pouco também, não é tanto não, relaxa. Então tá, eu tenho um h, aí, aliás, um x menos o h, e isso aqui tudo ao quadrado dividido por uma letra a. E eu vou somar isso com o meu y menos o k ao quadrado sobre b. Tá? Isso tudo vai ter que me dar 1. Ok? Ok, né? Então, ó, guarda isso aqui. Guarda isso aqui. Ok? Ok. O que a gente vai fazer agora? Você lembra dessa equação roxinha aqui, ó?